Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver a falta de vergonha e de educação do Fábio Figueiredo e a ser atropelado por Francisco Del. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal. Já chegamos aos 5.000 subscritores. Muito obrigado pela tua ajuda. O próximo objetivo é os 10.000. Subscreve, é grátis e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Fábio Figueiredo, não sabemos como estão a ser tratados estes 3 detidos portugueses desde este momento da detenção. Mariana Mortágua terá tirado o telemóvel ao mar, tal como os outros passageiros. Portanto, por isso e sobre isso não podemos ter muitos mais detalhes. O que lhe pergunto é de que serviu esta missão? Parece que a Nelma está esquecida que foram presos por Israel, que é uma democracia. Não foram presos pelo Hamas, onde matam pessoas, violam e maltratam. Esta missão serviu principalmente para irem fazer um cruzeiro pelo Mediterrâneo, depois para tentar ressuscitar o Bloco de Esquerda, que estava moribundo e, no meu entender, ainda ficou pior, e para dar uma visibilidade à Mariana Mortágua que ela nunca conseguia ter se não fosse nesta situação. Toda esta vergonha com o alto patrocínio da comunicação social portuguesa. Uma vergonha. Bom, é importante que as autoridades israelitas digam qual é o paradeiro de todos os membros desta missão humanitária. No caso português, espera-se que o governo português faça toda a pressão diplomática para que digam onde é que está Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte. É isso que compete ao governo português. O Fábio Figueiredo sabe que está a falar de Israel, certo? Não está a falar do Hamas, e que o Hamas é que raptou israelicas há 2 anos e ninguém sabe onde é que eles estão. Israel é uma democracia e, por mais que a narrativa da esquerda e da extrema-esquerda seja denegri-la, continua a ser uma democracia. Os terroristas são Hamas. Em vez de estar a defender o governo israelita, que está a cometer um genocídio em Gaza, o seu primeiro-ministro é procurado pelo Tribunal Penal Internacional, é julgado por corrupção em Israel. Portanto, espera-se mais ação por parte do governo português. Nós ouvimos o Sr. Ministro Paulo Rangel dizer que a flotilha quis entrar em águas territoriais israelitas. Isso não é verdade. A missão humanitária quis entrar em Gaza e quis entrar em águas territoriais palestinianas. Quem está a mentir é esta extrema-esquerda que tenta enganar as pessoas. Para começar, a flotilha de humanitária não tem nada. Segundo, as águas palestinianas é uma zona de guerra. Toda a gente sabe e já o sabiam quando saíram de Portugal. Por isso, deixem de chatear as pessoas com narrativas parvas, porque já ninguém tem paciência para vocês. É isso que se trata. Ao contrário do que o Sr. Ministro aqui disse, que é uma acusação grave e lamentável, que a flotilha escolheu o Yom Kippur para chegar a Gaza, isso é uma mentira. Como sabe, a flotilha foi diversas vezes atacada e intimidada por drones que atrasaram a sua missão. Se assim não fosse, teria chegado mais cedo. E eu a pensar que tinha sido o mau tempo, as zonas gigantes de 1 metro e as festas nas ilhas paradisíacas. E o seu objetivo é chegar a Gaza, não é chegar a Israel. É bom que se reponha a verdade. Esta missão tinha como propósito levar bens de primeira necessidade a um território onde já morreram 151 crianças à fome. Mas de que serviu, não tendo conseguido chegar ao objetivo? Serviu para demonstrar uma vez mais que Israel não cumpre o direito internacional humanitário. Vamos levar ajuda humanitária, porque estamos muito preocupados com a fome que lá existe. Qual é o meio de transporte que nós escolhemos? Aquele que demora mais tempo a lá chegar. Porreiro, esquerda radical, são mesmo inteligentes. Depois vêm dizer estas coisas para a comunicação social e acham que as pessoas acreditam. Andam todos a comer gelados com a testa. Esta missão devia estar a ser desenvolvida pelos Estados, porque esta missão confrontou-se com um bloqueio ilegal que dura desde 2007 e que é responsável pela pobreza, pela fome, pela falta de medicamentos em Gaza. Portanto, espera-se que agora, tendo a sociedade civil empenhada-se numa missão histórica que envolveu mais de 600 cidadãos, dezenas de barcos, os governos finalmente atuem, quebrem o cerco, exijam a libertação imediata de todos os detidos que foram ilegalmente detidos. Há pouco aqui o general Arno Moreira explicava que, por mais que as águas fossem internacionais, estariam dentro de um perímetro até pela segurança dos detidos terá sido feita esta interseção. Não consegue compreender esse ponto de vista? Não consigo perceber por se aproximarem de um território em guerra. Mas repare, a segurança
destas pessoas está a ser posta em causa pelas Forças Armadas israelitas. Se o bombardeamento de Gaza terminar, acaba a morte em Gaza. Se deixarem entrar ajuda humanitária, acaba a fome em Gaza. Se o Hamas entregar os reféns e os mortos que fez em Israel, também acaba a guerra. Mas quanto a isso, ninguém está preocupado, não é? Israel está a tentar acabar com terroristas e devia ter o apoio de toda a comunidade internacional e não ser atacado por isso. Infelizmente, o Hamas é um braço armado da esquerda radical que paira pelo mundo, daí toda esta propaganda. Só 15% da ajuda humanitária destinada a Gaza nos últimos dias é que tem entrado. Achar que Israel vai permitir que a ajuda que estes barcos levem chegue a Gaza quando não permite que a larga maioria dos caminhões, nomeadamente da ONU, cheguem a território internacional, é acreditar num governo que mente e que está a cometer um genocídio e que está a usar a fome como arma de guerra. Já o disse, vamos ouvir também o Francisco Kudel sobre o que aconteceu esta noite. Era o desfecho mais previsível, os passageiros destas embarcações também sabiam disso e acabou por acontecer. Olá, muito boa noite. Sim, aquilo que aconteceu hoje, aquilo que todos assistimos, é de uma irresponsabilidade total a todo nível. E porquê? Nós estamos num momento extremamente sensível, um daqueles momentos que pode ser histórico, que há um acordo de paz em cima da mesa. E há um grupo de indivíduos, há um grupo de ativistas extremistas que tentam levar a sua iniciativa, que escolheu este dia para ter este tempo de antena. Repare uma coisa, como disse, temos um acordo em cima de mesa que se espera que o Hamas assine para que sejam libertados os 48 reféns, em que apenas 20 estarão vivos, e que acabe o conflito, acabe a guerra em Gaza. É o dia mais sagrado no calendário judaico, como estava a dizer também muito bem o Sr. Ministro, é o Yom Kippur, em que a população judaica se retira para a oração. Está tudo fechado. Depois do Yom Kippur, vamos ter o Shabat. Portanto, e paralelamente também, não podemos esquecer que isto é um movimento que procura os seus próprios interesses, não procura realmente a entrega da ajuda humanitária, porque recusou claramente a ajuda e a proposta do governo italiano e do Vaticano para entregar a ajuda humanitária no Chipre e que seria entregue em Gaza. Portanto, e claro, como estava a dizer agora, também quiseram furar um bloqueio naval numa zona de conflito. Portanto, perante todo este cenário, que grande murro no estômago para estes propagandistas da extrema-esquerda. Como sempre, como não gostam dos fracos que ouvem, vão começar aos berros, que é o que vai acontecer mais à frente com o Fábio de Figueiredo, para tentar calar quem fala a verdade. E nunca esquecendo que isto é um mero fait-divers, porque estamos nisto há já quase 2 meses, portanto, eu não consigo sequer compreender como é que se dá tempo de antena a algo que é completamente irrelevante, que daqui a 2 ou 3 dias ninguém vai querer saber, porque aquilo que realmente importa aqui é o Hamas vai aceitar ou não o acordo de paz e vamos chegar a uma primeira potencial solução para a região. Deixa-me perguntar ao Fábio Figueiredo sobre um ponto que levantou, Francisco Kudel, que é porque é que não aceitaram que a ajuda humanitária tivesse chegado da forma que foi proposta? Porque desta forma é que não chegou mesmo. Não, mas eu vou dar números concretos. Era suposto terem entrado 21 mil caminhões de ajuda humanitária em Gaza. Israel permitiu apenas a entrada de 3.188, por isso é que há fome em Gaza. A Nelma acha que um governo que usa a fome como arma de guerra vai entregar ajuda humanitária, ou que é uma pessoa idónea para entregar ajuda humanitária, quando recusa diariamente que entre a ajuda humanitária para acabar com a fome em Gaza. A fome faz parte do genocídio em Gaza. Repare. Esta extrema-esquerda até já dá vómitos a ouvir. Um genocídio onde existem mais pessoas a viver do que aquelas que existiam no princípio do conflito? É estranho. A fome que existe porque o Hamas rouba toda a comida para poder vender em contrabando, mas a culpa é de Israel. Esta esquerda radical anda a fumar umas coisas que não se recomenda mesmo. Francisco Kudel diz que há um acordo de paz em cima da mesa. Eu queria recordar que só hoje as forças israelitas mataram 20 crianças em Gaza. Os bombardeamentos não cessaram. A Cruz Vermelha Internacional hoje teve Quer que responder sair... ao Francisco Kudel qual é a sua fonte?
Repare, se é o Hamas. Qual é a fonte desses números? Sobre o número a minha fonte é a SIC Notícias. vítimas. Eu acho que a Nelma não trabalha para o Hamas. Qual é a Acho que fonte nenhum das jornalista aqui trabalha no Hamas. Eu vi esta notícia na SIC Notícias e também vi na SIC Notícias, não foi no Telegram do Hamas. Em princípio é verdade que nem a Nelma nem a SIC Notícias trabalham para o Hamas, mas já é verdade que a SIC Notícias e a Nelma divulgam notícias que vêm do Hamas. Por isso, a fonte é do Hamas. É verdadeira ou é falsa? Eu prefiro acreditar em democracias do que em terroristas. Já a esquerda e a extrema-esquerda parece que prefere acreditar em terroristas. Que a Cruz Vermelha Internacional hoje tinha saído da cidade de Gaza por força da intervenção militar israelita. Também vi na SIC Notícias que Israel já matou mais de 100 trabalhadores humanitários em Gaza. Também vi na SIC Notícias que Israel é o responsável por este conflito ser aquele que vitimou mais jornalistas. Nunca morreram tantos jornalistas, tantos trabalhadores humanitários como neste genocídio em Gaza. E também nunca morreram tantas crianças. É SIC Notícias. É SIC Notícias. Não sei se a Nelma agora também trabalha para o Hamas. Nós sabemos que toda a gente que confronta a propaganda israelita que o Francisco Kudel para aqui vem expressar é imediatamente catalogado de ser agente da Hamas. É todos. É o secretário-geral das Nações Unidas, é do Hamas. Qualquer Estado democrático que acha que precisa de fazer ou que precisa de ser feito para ser respeitado o direito internacional humanitário está a mando do Hamas. E começou o jogo que a esquerda adora. Quando são confrontados com verdades ou factos, como não têm capacidade de argumentar, começam aos berros e a dizer parvoíces para tentar desviar a conversa ou não deixar a outra pessoa falar. Qualquer voz crítica, seja de esquerda ou de direita, é imediatamente catalogado como sendo agente do Hamas. É um truque retórico. E a fonte é referida até porque é a que existe. Repare lá, não entram mais jornalistas em Gaza porque Israel não deixa. Porque a BBC pediu... também deve ser do Hamas, a BBC. A Sky News também deve ser do Hamas. Pediram para entrar na faixa de Gaza, não lhes é permitido. Porque o Estado israelita não quer que haja cobertura jornalística, por isso é que ataca jornalista e não permite que equipas internacionais de órgãos como a CNN, a Sky News, a BBC, o El País, e podia continuar, não são autorizados a entrar em Gaza. Diga, Francisco. Muito bem, Nelma. Então, se me permitir, eu vou-lhe responder então a que é que são fontes. Foi dito aqui que nós somos propagandistas. Então vamos utilizar a mesma voz da propaganda. Eu falei só de si, mas ainda bem que esclarece, faz parte do grupo organizado. Deixe-me terminar. Vamos utilizar a mesma fonte de informação do Fabien. Fabien estava a dizer que os números que são declarados pelas Nações Unidas. O mesmo Fabien disse ainda agora mesmo que o bloqueio naval não era legal. Então vamos citar... Não é legal, diz o Fabien, acabou de o dizer. Não, eu digo que é ilegal, como diz a Amnistia Internacional, a Human Rights Watch, uma comissão de inquérito da ONU, a larga maioria de especialistas em direito internacional. Isto não é o Parlamento, isto é uma discussão, dê-me o meu tempo, depois debate o que quiser no Parlamento e na Assembleia. Aqui dê-me o meu tempo. Eu vou citar o que diz as Nações Unidas no relatório do painel de inquérito do Secretário-Geral. Ok? E este relatório foi assinado pelo Primeiro-Ministro da Nova Zelândia, que diz: o relatório das Nações Unidas. Diga-me o ano do relatório. O bloqueio naval... Francisco, pode responder. Deixa-me terminar, por favor. Mas pode responder à pergunta. É de 2024. O bloqueio naval foi imposto como uma medida legítima de segurança para impedir a entrada de armas em Gaza por via marítima e a sua implementação cumpriu os requisitos do direito internacional. Isto é um relatório carimbado do painel de inquérito do Secretário-Geral das Nações Unidas. Pronto. Segundo tema. Segundo Fabien, não entra ajuda humanitária em Gaza. Suficiente. Muito bem. Eu recomendo que o Fabien vá rever as suas fontes, porque os números oficiais estão diariamente publicados pelo COGAT e o COGAT publica números que são aprovados pelo Ministério da Saúde do Hamas, imagine-se, e pelas Nações Unidas. Então diga quantos caminhões é que entraram. Estes números estão publicados. Diga quantos caminhões é que entraram nos últimos dias. Fabien, diga lá quantos é que entraram. Quantos é que deviam ter entrado? Entraram desde o início 2 milhões de toneladas.
2 mil milhões de toneladas. Ou seja, Não. entrou comida suficiente. Não. O que o Fabiano não está a Não, dizer... o que não o está a dizer Fabiano não verdade. está a dizer, Então e o que o responda, Fabiano, Fabiano eu está a respondo dizer- a todos que isto é tudo mentira. Que eu recomendo a qualquer pessoa que esteja em casa que abra o site das Nações Unidas. Já repararam que só o que o Fabiano Figueiredo diz é que é verdade? O Ministro dos Negócios Estrangeiros estava a mentir, o Francisco Cudel está a mentir, os dados que não lhes interessam estão a mentir, para a extrema-esquerda só eles é que dizem a verdade, todos os outros estão sempre a mentir. Que diz o seguinte, vou ler em inglês. The world is failing Gaza starving children. Está no site da ONU. No site da ONU. Está no site da ONU. A mesma ONU que todos os dias faz apelo para que Israel deixe entrar caminhões de ajuda humanitária, porque a ajuda humanitária a apodrecer em Rafah. Deviam ter entrado nos últimos dias 21 mil caminhões. Israel só deixou entrar 15%. Há especialistas no terreno de várias ONGs, pode acusar de ser todas do Hamas. É o Crescente Vermelho, são as organizações cristãs ortodoxas, são as organizações cristãs católicas, todas elas do Hamas. Todas elas dizem que o mundo está a falhar às crianças em Gaza. Eu queria, aliás, também... Já disse, Fabiano, deixa-me só dizer ouvir Francisco. Eu ouvi pacientemente o conjunto alargado de mentiras sobre o maior genocídio transmitido em direto. Vocês decidam-se. Primeiro dizem que não existem jornalistas. Depois já é transmitido em direto por quem? Depois dizem que morreram centenas de jornalistas, mas que não existem lá jornalistas. Estão sempre a contradizer-se só para passar uma narrativa para enganar as pessoas. E queria dizer o seguinte, as forças israelitas bombardearam nos últimos meses a Igreja de São Porfírio em Gaza, Fabiano, certamente será do Hamas. A Igreja da Sagrada Família, certamente também será do Vamos Hamas. ouvir o Francisco, já não temos praticamente tempo católico nenhum. falava Fabiano. diariamente com o Papa Francisco. Fabiano, O que isto o não é o Francisco está a Parlamento. fazer. Fabiano, agora é o Francisco que vai falar, porque já não temos tempo. Genocídio que Anel, mata faça-me um inocentes todos os favor, dias. corte o microfone a uma pessoa que não sabe ter uma conversa em direto, por favor. Francisco, sim. Porque assim não vale a pena estarmos aqui. Porque o Fabiano gosta de vir defender a sua propaganda porque o Bloco de Esquerda está a perder as causas e como não tem mais causa, agarram-se a esta. Bem, então eu gostava de lhe fazer uma pergunta ao Bloco de Esquerda, mas responda no fim. Onde é que está a posição do Bloco de Esquerda, no final, onde é que está a posição do Bloco de Esquerda sobre o Iémen com 377 mil mortos e 21 milhões de pessoas em risco de fome? Onde é que está a posição do Bloco de Esquerda e onde é que está a flotilha em relação ao Sudão com 150 mil mortos e 12 milhões de pessoas à fome? Funcionários da Onde ONU. é que está a posição? Está-me a fazer perguntas sobre coisas em relação às quais eu falei na Assembleia da República e votei. Isso é um truque. Deram-lhe a minuta da propaganda israelita. Não o atualizaram em relação às minhas posições e às do Bloco de Sim, Esquerda. Francisco, para acabar. Isto não funciona Fabiano. neste painel. Eu não tenho nenhuma simpatia em relação aos outros. Fabiano, é o Francisco que vai terminar, por E a ajuda favor. humanitária deve entrar no Muito bem, então Iémen. ficámos sem tempo. Obrigada, Fabiano Figueiredo. Francisco Cudel. Infelizmente, vamos ter mesmo que terminar. Onde é que está a posição do Bloco de Esquerda perante os milhares e milhares de cristãos que têm sido assassinados Mortos na por Nigéria, Israel, na acabei Síria, de referir. a posição pelos drusos, a posição pelos aluítas. E só para terminar... E na Síria, também Já não temos, falaram. já não temos mais tempo. Pode continuar com o seu inquérito, tenho todo o gosto. de Obrigada responder. aos dois. Não ouvirá as respostas de que está à espera. Não utilizar os números para um lado e utilizar os números para o outro lado. Porque repare uma coisa, em abril as Nações Unidas recortaram os números em 50% e há 2 semanas atrás multiplicaram por 10. E tem que haver congruência. E nós não podemos estar à espera que todos aqueles diplomatas que abandonaram a Assembleia Geral das Nações Unidas quando Netanyahu foi falar, agora, e tenham são do Hamas, imposto bloqueios e sanções, agora venham pedir conversações e diplomacia a Israel depois de lhes terem virado as costas. Isto é de uma hipocrisia total e absoluta. Mas sabe uma coisa, sabe o que é realmente importante? É esperarmos mais 48 horas para que o Hamas finalmente aceite o acordo de paz e que Muito finalmente obrigada. acabe esta tragédia. E a flotilha, Aos olha, dois. que vá até ao E agora Sudão, temos ou mesmo até vá que- até ao Iémen. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, a esquerda e a extrema-esquerda continuam com uma propaganda enganosa, continuam a querer defender terroristas e atacar democracias. Isto não vai acabar bem ou para a esquerda ou para as democracias, mas pelo que se está a ver pelo mundo fora, parece que é para a esquerda que não vai correr muito bem. Felizmente, ainda bem que é assim. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.